Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa E eu sou Juliane Uchoa. e esse é mais um Paz na Palavra. Então estamos aqui hoje na nossa temporada sobre os Salmos, temporada chamada Salmodiando. Escolhemos alguns salmos, naturalmente não podemos fazer todos, são 150, mas fizemos uma enquete e várias pessoas responderam. Estamos seguindo mais ou menos naquela direção. Fizemos Salmo 1, fizemos Salmo 91. Isso. E agora nós vamos entre um dos salmos também que foram mais voltados, o Salmo 27. 27. Salmo 27. Lembre-se, os salmos são, a gente sempre está dizendo isso, eles podem ser orações, podem ser desabafos, pode ser adoração. Muitas vezes é a angústia do salmista orando a Deus, muitas vezes é ação de graças. O Salmo 27 tem um contexto histórico. Se você for olhar na Bíblia, lá no contexto onde aconteceu o que o Salmo está dizendo aqui, aconteceu num momento em que Saul estava já perseguindo o Davi. E ele foi perseguido e Doeg, aquele auxiliar lá de Saul, estava em contato com Saul tal, e Davi estava aperreado. Essa é a linguagem. Se Davi estivesse aqui no sertão, numa caverna, ele estaria aperreado. Angustiado. Aperreado. Porque angústia, né? Porque ele estava sendo perseguido, Deus tinha falado, Deus ia fazer muitas coisas, mas Saul queria de todo jeito ter a hegemonia e teve esse grande problema com Davi, que ficou acuado durante um bom tempo. Mas o grande guerreiro se levantou com a ajuda do Senhor. E a gente vai ler aqui o Salmo, que é mais ou menos essa realidade. Esse Salmo é basicamente uma oração. Ele ora e ao mesmo tempo ele compartilha, como se estivesse desabafando. Faz uma oração e depois desabafa o que é que ele quer. É uma conversa com Deus, como você conversa, como eu, Juliane, qualquer um de nós conversamos. Com ações de graça. É uma declaração assim de fé. E esse salmo ele traz isso, ele é baseado em esperança e fé, vocês vão ver. A fé é vitoriosa. Fé vitoriosa. Vamos ler aqui então? Vamos lendo e conversando, né? Lendo e conversando, porque são 14 versículos, né? 14 nós vamos por versículos. blocos. Vamos por blocos. Inclusive, a gente pegou aqui uma divisão sugerida por Spurgeon, que ele diz que do primeiro ao terceiro verso, ele fala assim, afirma uma firme confiança. Do 4 ao 6, o amor de estar na comunhão. Do 7 ao 12 é como uma oração inserida no meio do salmo. E os últimos 13 e 14, ele reconhece o poder sustentador da fé. Olha que legal, não é? Muito bom. Então, começando pelo começo, o primeiro versículo, ele diz o quê? Que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Sabe o que é engraçado, amor? Que quando eu estava lendo esse salmo, eu lembrei de dois louvores, e vocês vão lembrar também. Esse daqui que começa assim, Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Qual é esse? E esse alto lado, estou seguro em tuas mãos, eu nada temerei. É aquele louvor, Maranata. Ah, sim, tá certo. Né? Aí assim, depois tem outro versículo que lembra outro louvor, vocês vão se E tocar. lembre-se que ele começa parecido com o Salmo 23, né? O Senhor é. O Senhor é. Sempre, Verdade. a oração de Davi sempre é o Senhor é. Coisa linda. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei temor? Ele repete. O Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Então, minha luz, minha salvação. Mais uma vez o pronome no pessoal. O Senhor não é uma luz, não é uma salvação. Ele é a minha luz, a minha salvação. A luz, o artigo a bem salvação. definido, né? Isso. Não é indefinido. O artigo aí é definido. Ele é a minha luz. É a minha salvação. E é praticamente a luz que veio me trouxe a salvação. Lembra lá o que é que Pedro fala na primeira carta, no capítulo 2, versículo 9? Que o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Isso, muito bem.
Perceba a junção aqui. A luz é a minha salvação, de quem terei temor. Ok? Presta atenção. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor. Ele está perguntando. Lembre-se que o artigo definido é muito importante, porque lá quando Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, foram 3 artigos definidos, não é indefinido. Um caminho, uma verdade, uma vida. E aqui também é importante a gente denotar isso. Esse primeiro versículo, gente, é muito rico em informação, porque ele diz assim, a quem temerei? É uma pergunta retórica, como assim, eu não preciso então temer nada. Quando a gente pensa em medo, né, em ansiedade, em aflição, a gente imagina logo uma situação o quê? Obscura, uma situação que você não consegue enxergar além. Quando a gente não consegue enxergar além, diz assim, parece que está tudo escuro, eu não consigo ver nada, não é verdade? Só que ele disse o quê? Da luz. E aí, por que eu temerei? Porque se uma simples pontinho de luz consegue dissipar qualquer grande escuridão, a quem eu temerei? O Senhor é a minha própria luz. Ele é uma luz para mim e para a minha vida. Me trouxe a salvação. A quem eu temerei? Veja bem, Ju. Ele diz, é a luz, e no mesmo versículo, com essa poesia hebraica, ele reforça dizendo o quê? É o meu forte refúgio, de novo, de quem terei medo. Ou seja, ele é a luz que ilumina o caminho, que mostra por onde ir, que dá a salvação, que orienta e também é o refúgio que protege. Perfeito. Né? E aí, por que Davi está dizendo aqui agora que o Senhor é a minha força? Vamos lá lembrar a história de Davi? Ele está falando isso por experiência própria. Lembra quando ele enfrentou Golias? E ele diz assim, você está vindo com arma, né? Com isso, com aquilo, com aquilo. Eu vou no nome do Senhor. E o Senhor deu vitória. Se você quiser relembrar, está lá em 1 Samuel 17, o versículo chave é o 45. E ele vai, eu, porém, vou no nome do Senhor. Então ele sabia de onde vinha a força dele, porque ninguém queria enfrentar Golias, não foi? Uhum. Todo mundo estava o quê? Com medo. Com medo. Ele diz, de quem terei medo? Eu vou para você No nome do no Senhor. nome do Senhor. Não é com arma, não é com E espada. ele criticou assim, repreendeu os soldados todos, que estavam tudo acuados com medo. Ele disse, vocês estão com medo de quê? Nós somos o povo de Israel, o povo do Deus de Israel. E ele disse o quê, que tão importante? Eles estão zombando do nome do Senhor. Do nome do Senhor, exatamente. Gente, a gente não pode temer de defender e se posicionar em favor do nome do Senhor. Claro que Deus promove isso, né? Porque Deus é maior do que tudo. Porém, tem pessoas que se acuam. Aí tem medo de defender a própria fé, não é verdade? Ah, mas porque se eu defender, eu vou perder seguidor. Ah, mas porque se eu defender, eu vou perder aquele cliente, não sei o que, não sei o que. E Davi ali, ele diz assim, que vergonha para vocês que não estão zombando do nome do nosso Senhor. E não tudo acuado, né? Isso. E lembre-se que esse é um momento onde o próprio Davi está acuado, está orando a Deus agora. Mas veja como ele continua. Veja o versículo 2. Ele vai agora justificar. Ele agora já não está falando mais com Deus, está falando, desabafando, né? Ele mesmo está dizendo, quando os homens maus avançarem contra mim para me destruir, eles, meus inimigos, meus adversários, eles é que tropeçarão e cairão. É uma afirmação de confiança. Depois da oração, de entregar ao Senhor, o próprio salmista, Salmo 37, diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então está aqui, ó, ele está confiando agora, quando os homens vierem, que avançarem, meus adversários, eles é que vão tropeçar, eles é que vão cair, ainda que um exército se acampe contra mim. Exato. Por que Davi afirma isso com tanta segurança? Ele trouxe a memória, o que traz esperança. Ele teve experiência com Deus e ele confia que o Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E aqui eu achei tão interessante, irmão, porque Spurgeon faz um comentário sobre esse versículo. A gente não traz todos os comentários de Spurgeon, né? A gente traz insights nossos também, principalmente. Mas esse eu achei muito interessante, porque ele diz assim, poxa vida, ele está falando aqui de malfeitores. Em tese, pessoas que não conhecem a Deus. A Spurgeon colocou assim, que grande dor seria enfrentar adversários dentro da nossa comunidade, né? Dentro do corpo de Cristo. O que acontece às vezes. E a Spurgeon disse, é uma dor muito maior. Mas aqui os malfeitores são pessoas que não conhecem. E aí ele disse, poxa vida, então não vou temer. Apesar de que, independente do malfeitor estar a nossa família
ou fora da família de Cristo, eles mesmos tropeçarão. E essa é uma afirmação de confiança em Deus, porque Deus vê tudo e Deus é Deus de justiça. Pois é, ele agora está dizendo o que vai acontecer, né? Que os inimigos cairiam. Aí eu mencionei, ainda que o exército se acampe contra mim, ainda que o reino lá de Saul com seus algozes estejam contra mim, Meu coração não temerá. ainda que se declare guerra, mesmo assim eu vou estar confiante. Porque tem pontos importantes aqui, né, pra gente conversar. Por exemplo, quando você está diante de uma situação que você sabe que vai vir um problema. Você sabe assim, meu Deus do céu, tá vindo uma grande tribulação agora na minha vida. Me deparei, sei lá, com um resultado do exame, me deparei com uma demissão, me deparei com uma dificuldade na família, descobri alguma coisa que eu não queria saber e agora uma decepção grande. Você sabe que vai vir uma grande tribulação na sua vida. E o que é que acontece com o nosso coração? Começa a bater desregulado, bater acelerado, bater desgovernado. E aqui o que Davi diz é que ainda que estejam vindo, porque ele sabia que estavam vindo, ele diz assim, eu estou mantendo o meu coração firmado. Isso é muito importante. Ele ainda assim, por quê? Porque eu estarei confiante. Davi sempre se baseia no Senhor para declarar isso. Então, todos nós já tivemos experiências com Deus, correto? Né? Lembre das experiências, lembre das bênçãos, lembre-se. Mas veja também aonde você esteve e a diferença que fez quando você manifestou a sua confiança. Isso. A sua confiança não no resultado necessariamente que você queria, mas a confiança naquilo que Deus estava provendo e que, no final das contas, o melhor é a sua vontade. Amém. É por isso que eu digo que no 4, novamente, é como se ele olhasse para o céu novamente. Uma coisa, ele disse, uma coisa eu vou pedir ao Senhor, e que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. Vamos trazer isso para a gente? Ele está fora do templo, ele está aqui escondido, ele está fugindo, mas ele está lembrando, eu vou voltar para lá. Nesse tempo nós estamos fora do templo, não é verdade? É verdade. Muitos estão até fugindo, escondidos, isolados, seja por uma necessidade, às vezes por medo, tem pessoas que estão com medo. Mas estão olhando para Bernardo Vieira 1200, que um dia nós vamos voltar para lá, que um dia nós vamos voltar e adorar o Senhor. Aleluia! Que essa é a minha expectativa, essa seja a sua expectativa. Que esse é o propósito de Deus, viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Ninguém vai morar lá, claro. Gente, a igreja é o templo. Mas espiritualmente a gente mora lá, é a nossa casa espiritual. A palavra de Deus diz que a gente se congrega, o povo de Deus é um povo que vive unido, que a gente no céu é assim que vai ser, juntos em oração, corpo, comunhão e etc. Isso daqui é como se fosse assim, a parte do que vemos da eternidade, por isso que é tão importante. Ju, isso que você falou é fundamental. Se você associar agora com uma palavra que tem aqui, no versículo 4, que ele diz assim, para contemplar a bondade de Deus, adorar a Deus, contemplar a sua bondade e buscar, leia para mim aqui. A sua orientação no seu templo. Onde é que eu busco orientação? De onde sai a palavra do Senhor? Aleluia. Do culto, das ministrações, dos pastores, da liderança. E Davi está dizendo aqui, eu vou lá para buscar orientação para a minha vida. Amém, meu Deus. De onde está vindo a sua orientação? Isso. No seu dia a dia? É da mídia? É dos jornais nacionais e internacionais? É desses cantos que fragmentam a sua mente? É dessa cultura de hoje, desse mundo, desse mundo onde tem uma cultura do politicamente correto, etc, 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 etc. De onde vem a sua orientação? É verdade. É porque todo mundo grita fora fulano e você vai no fora fulano também. Se alguém disser dentro fulano, você vai dentro fulano também. O culpado é sempre o governo, o culpado sempre tem um lugar para distrair a sua atenção, mas aonde você vai buscar sua orientação? Exato, era nesse ponto que eu queria focar aqui agora, porque Davi diz assim, tô no meio dessa tribulação, tô no meio desse problema, tô no meio de insegurança, tô no meio de 1000 coisas, mas uma coisa eu peço, uma coisa, isso é foco.
Isso é quando o mundo traz esse 1 milhão de distrações que Miguel acabou de falar. E você assim, uma coisa estarei focada. Aí ele diz assim, pedir. Pedir o quê? Pedido. Nós estamos sempre fazendo pedidos a Deus. Acontece que, presta atenção nisso, a partir dos nossos pedidos, Deus sabe como está o nosso coração. Porque aquilo que a gente pede é aquilo que a gente mais deseja. E olha o que estava no meio da confusão, o desejo maior no coração de Davi era poder estar na presença, na comunhão, na casa do Senhor, que ele sabia que isso era o mais precioso. E outra coisa, ele diz assim, uma coisa, foco, pedir, mostra o desejo do coração, e um desejo E é o que eu bom. procuro, ele diz. E é o que eu busco. É o que eu busco. Tem outra tradução que é buscarei, eu buscarei. Então, Davi também fez o quê? Age. A gente, às vezes, ora assim, o espera no Senhor, minha gente, não é uma espera passiva, como Miguel diz muito. É uma espera onde a gente ora e vai buscando do Senhor quais ações me trarão para mais perto daquilo que eu estou clamando a Deus. Então, a gente ora e obedece. Ora, recebe a visão, obedece a visão. E assim vai chegando mais perto do alvo que o Senhor colocou. Ju, veja bem, como isso aqui é uma conversa de Davi com Deus e com ele mesmo, tem uma sequência. Ele diz, por que isso? Porque no dia da dificuldade, da adversidade, ele é que vai me guardar na sua habitação, no seu ambiente, né, com Deus. Ele diz, no seu tabernáculo me esconderá, me colocará em segurança num rochedo. Vou triunfar sobre os inimigos e vou oferecer sacrifício e cantarei ao Senhor. Isso é o complemento daquilo que ele disse. Minha orientação vem da casa do Senhor, eu vou ouvir essa orientação, ele vai me guardar, vai me proteger, vai me colocar em segurança, eu vou triunfar e vou cantar louvores, vou dar ações de graças ao Senhor, vou ser agradecido ao Senhor, vou ofertar ao Senhor do meu sacrifício, do meu dízimo, da minha oferta, do meu louvor, da minha vida ao Senhor. E assim, amor, tão interessante, Davi, né, rei Davi, quantas coisas ele já tinha vivido com Deus, e ele vira e diz assim, buscarei orientação. Isso mostra humildade, não é verdade? Isso mostra humildade. E assim, às vezes a gente vai caminhando, né, adquirindo experiência, adquirindo conhecimento, né, e tudo isso, e algumas pessoas começam a ficar com uma arrogância espiritual. E a gente tem que lembrar, gente, que somos eternos aprendizes, pelo amor de Deus. Gente, todo mundo está crescendo o tempo todo mundo está amadurecendo o tempo todo. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Muito bom, Júlia, essa observação. No versículo 7 é a continuação da oração. Agora ele, novamente, é como se ele olhasse para o céu agora. Olhasse para o Senhor e dissesse, ouve, Senhor, ouve a minha voz. Quando clamo, o clamor está aqui em cima. Tem misericórdia de mim. Me responda. Vê a angústia do cara. Buscando ao Senhor, mas está lá buscando. E está afirmando, vou voltar para a casa do Senhor. A teu respeito, o meu coração diz, olha o que o coração dele diz. Busque a minha face. O coração dele está testificando com Deus. Busque a minha face. Ele está buscando a face de Deus. E eu vou buscar, ele diz. Não escondas de mim, Senhor. Veja que conversa linda desse homem com Deus. Eu vou buscar, Senhor, a tua face, por favor, não esconda de mim. Isso é um desabafo, gente. Isso é um coração angustiado. Não rejeite com ira o teu servo. Tu tens sido o meu ajudador. Aí confessa, né? Não me desampare, não me abandone. Oh, meu Deus, meu Salvador. É uma relação bonita, uma oração muito íntima, mas mostrando na oração a realidade da sua vida e no que ele cria. Como disse Ju, suas orações muitas vezes dizem quem você é. Agora a gente percebe um aspecto importante dessa oração também, Miguel, da maturidade de Davi. A palavra de Deus diz que clame a mim e eu responderei. O que é que acontece muitas vezes na nossa vida? Davi estava num ponto de decisão, estava fugindo, estava com risco de vida e tudo. E às vezes a gente passa por momentos na vida que a gente tem que tomar decisões muito importantes. Não é verdade? E aí a gente ora a Deus, ora a Deus, ora a Deus. O Senhor não está me respondendo, só que Deus já respondeu. Só que o que Deus respondeu não era exatamente aquilo que você estava esperando que fosse a resposta. E aí você tem a alternativa de obedecer
Ou fingir que Deus continuou sem responder e continuar orando até que você acha que ele respondeu do jeito que você queria que fosse respondido. Peraí, eu vou fazer um exegese aqui do que você disse. Muito bem. Vai, porque eu tenho um exemplo para dar. Você disse assim, até que você acha Até que você acha que ele respondeu o que você precisava. Não é o que eu acho, é o que o Senhor responde. Pode voltar. Quando a gente faz uma oração pedindo a Deus uma orientação, a gente tem que estar com o coração disponível para a obediência. Quando eu fiz a oração, inclusive como Davi coloca aqui, tem misericórdia, e Deus tem, mas a misericórdia do Senhor vai revelar a verdade. A misericórdia do Senhor não vai revelar uma mentira para lhe levar para o mau caminho, para lhe iludir e trazer a dor mais à frente. Apesar de uma, entre aspas, alegria momentânea, de uma resposta que era do jeito que você queria. Abra seu coração a Deus e coloque ele disponível à obediência. Pode ser que ali no começo seja super difícil, mas depois você vê o quão valioso vai ser a sua obediência para Deus. Quando eu orei e eu usei essa palavra misericórdia com o Senhor me mostrou uma verdade. Era uma coisa que eu ficava enrolando há anos e dizendo que não. E Deus, com a autoridade da voz dele, disse: já dei a resposta, Juliane, agora é com você obedecer. E quando eu decidi obedecer, fui convertida ao Senhor. Hoje eu vejo o fruto da obediência na minha vida. Verdade. E assim será na sua vida também. Amém. Palavra profética essa. Amém. Vamos lá para o versículo 10, porque no 10, depois que ele acaba essa oração, ele diz algo que a gente precisa entender. É muito forte né? isso. Ele diz, olha, ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor não me acolherá. Por que ele usa essa expressão? Porque visivelmente é o pior abandono. É um pai e uma mãe abandonar um filho. Na verdade, abandonei. Isso, humanamente falando, mas é uma linguagem boa para que as pessoas entendam como o Senhor não nos abandona. Ainda que é um extremo, mãe, né? É um extremo. Abandonem, o Senhor não abandonará. Isso. Agora, só um ponto importante para a gente não esquecer antes desse versículo, que ele disse assim: não me desampare nem me abandones. Ele, em outra versão, ele fala assim: não aparte teu espírito de mim. No Antigo Testamento, era a Antiga Aliança, o Espírito Santo, ele vinha, né, para, como a gente vê em alguns casos, como ele foi para Saul, por exemplo, não foi? E depois o Espírito foi retirado. Após a nova aliança, quando a gente se converte ao Senhor e recebe o Espírito Santo não é apartado de nós, mas nós, com o nosso pecado, nos distanciamos. E quando a gente clama, é muito mais para que nós possamos sentir a presença do Senhor do que qualquer outra coisa. E aqui Davi sabe o quão importante é essa presença do Espírito Santo, e ele clama por isso. Amém. Obrigado, Ju. Amém. Vamos caminhando agora para o final do Salmo, que diz assim, um pedido de Davi, novamente. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduz-me por um caminho. Vereda é um caminho seguro, por causa dos meus inimigos. Senhor, tu está vendo aí. Me mostre qual é o melhor caminho, o caminho mais seguro. Porque os meus inimigos estão à minha espreita, e estavam mesmo. Não me entregues ao capricho dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respirando violência. Esse cara estava sendo perseguido e gente dele estava entregando ele, porque tinham se aliado a Saul. Gente do grupo dele, assim. Então ele está sendo traído, né? Ele está um sentimento terrível. Aí aqui eu achei interessante trazer o comentário de Spurgeon para vocês, porque eu vou ter que ler, porque é fantástico. Spurgeon diz assim, né, sobre esse versículo que meus adversários fazem calúnias contra mim. A Spurgeon diz assim: a arma mais antiga do arsenal do inferno, mas ainda em uso, é a calúnia. Pouco importa o quanto uma pessoa seja santa, sempre haverá quem a difame. Mas glória a Deus, a má fama levantada contra o povo do Senhor não o prejudicará. Menino, amém. Se essa tem que ir para o vídeo na íntegra. Amém, amém. Aleluia. Apesar disso, essa certeza eu tenho. Apesar desse povo me caluniando, apesar dessas setas que eu estou recebendo,
eu viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Aleluia. Ou seja, eu vou ver a obra de Deus ser concluída. Aí ele, é como se ele disse para ele mesmo, né? Para a alma dele, espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esse salmo, gente, é um antídoto contra a ansiedade de momentos assim, em que a gente às vezes se vê acuado, mas também é um ensinamento muito claro de quando a gente confia, o que é que a gente faz. Isso. A gente confia, a gente faz. A gente Traz a memória. traz à memória o que é bom e nos dá esperança, não se afasta do propósito de Deus, Busca a presença busca a do presença, não perde a esperança da volta para o santo templo, vamos dizer assim, da Foca presença no que de é Deus, importante. e focar no que é importante. E de onde vem a orientação? E declara as verdades sobre a vida. Afirma as verdades. Isso. E a orientação vem da onde? Do Senhor. E do seu santo templo. Ou seja, qual é a fonte de orientação espiritual da sua vida? São quantos templos que você ouve? Davi só tinha um templo. Eu só sou membro de uma igreja. Eu vou buscar em que fonte? O salmista disse, eu busco lá no santo templo. De lá vem a minha orientação. Não confunda a sua cabeça com tanta informação equivocada que tem hoje, especialmente através das mídias sociais. E por isso que faz questão de, no final, dizer, espere no Senhor, confia nele. pois no Senhor, espere no Senhor. No é uma Senhor. repetição. Isso. Para finalizar com um exemplo, gente, eu não sei pelo que você tem esperado, né? Às vezes é um sonho, às vezes é uma cura, às vezes é uma provisão, às vezes é uma reconciliação, às vezes é por uma paz, às vezes pode ser o que for, né? Eu lembro uma vez que eu estava esperando por uma cura, não sei, uma cura espiritual. E eu estava muito angustiada, porque eu comecei a fazer coisas assim, buscando, como se eu ler mais a Bíblia, se eu orar mais e etc. E o que aconteceu? Eu recebi uma palavra do Senhor que eu descansasse, porque Ele mesmo estava agindo. Aquilo virou uma chave na minha cabeça, Isso. sabe? E assim, a minha espera naquele aspecto é o seguinte, entender que daqui para aqui nós temos que fazer sim a nossa parte. Mas existe uma parte que é daqui para lá, que é o milagre do Senhor que vem. E Ele cumpre a parte dele. Nós temos cumprido a nossa, então busque cumprir a sua parte, haja no Senhor, espere no Senhor e Ele também vai agir. Amém? Amém. Esse é o Salmo 27. Semana que vem continuamos salmodiando. Revise esse vídeo, estude, encarne, traga para você essa palavra que Deus deu para nós aqui hoje. Que a bênção do Deus Onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouso sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém. Amém.